quantos de vocês que estão aqui me ouvindo já não ficou frustrada? Porque você faz dieta, você faz caminhada, bebe água, falta morrer afogada de tanta água que você bebe, tudo que você faz, emagrece um pouquinho, mas logo depois engorda tudo de novo. A gente fica naquele vai e volta. Então, e a gente vê o quê? A frustração, porque nem sempre o que não deixa a gente emagrecer não é a questão de depender apenas de calorias. O que é somente o que você come? Não é isso. Não é somente o que você come, é muito mais do que isso. Então, existe também alguns aspectos vibracionais, energéticos, que podem estar sabotando os seus resultados. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, muita gente aí com problemas, né, para emagrecimento, né, que eu sei que é isso, que eu já passei por isso e passo também, mas qual que é o X da questão vibracional? Gente, todo problema de saúde, e a obesidade é um problema de saúde também, a gente precisa identificar qual que é a origem daquele problema. Qual que é a principal origem? A gente sabe que é multifatorial, tá certo? Mas qual que é a principal origem? A principal origem pode ser física? Pode. Pode ser emocional? Pode. Pode ser agentes tóxicos, patogênicos? Gente, é tanta coisa? Pode. Mas por que eu tenho que ir na origem? Senão eu fico enxugando gelo. Por exemplo, presta atenção aqui, gente, que eu vou falar com vocês, isso aqui é muito importante, tá? E muita gente não fala disso. Uma das origens principais que bloqueiam, né? O seu campo vibracional fica fechado ali, é como se ele tivesse travado, é as questões emocionais. E você sabe, o corpo da gente, não pensa você que você tá livre, leve e solta, não. O que aconteceu com você desde a da barriga da sua mãe, tá aí, tá no seu corpo. E muitas das vezes a dificuldade de emagrecer é justamente essa memória que tá aí. E esses problemas que estão aqui, e eu vou te falar quais são, pode fazer o quê? Criar um estresse mesmo, de maneira inconsciente, porque muitos dos problemas que a gente tem é inconsciente, a gente não sabe, tá? A gente nem lembra o que aconteceu lá atrás. Então, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aumentando o cortisol, o que ele faz? Acumula gordura, principalmente na barriga. A gente fica barriguda, tá certo? Às vezes por questões emocionais lá atrás, tá? Que tá aí e fica liberando esse cortisol. Bom, gente, às vezes a questão da ansiedade a gente come sem perceber. Isso já aconteceu comigo. Sem querer, você vai comer um negocinho, você tá pensando aquilo, você tá pensando, aí você come de novo, você tá pensando. Quando você vê, você já comeu muito e não percebeu. Por isso que a ansiedade nos leva a compulsão. Gente, isso aqui é o óleo essencial que tá aqui, tá? Eu tô vendo que tá saindo uma fumacinha aqui, mas às vezes a gente come sem ver, sem perceber. Bom, e na constelação familiar, o que é constelação familiar, gente? É uma terapia breve que foi estudada por Bert Helling, que ele estudou lá muitas questões da psicologia e ele sistematizou a constelação familiar. Que é o quê? Você está aqui, mas você veio da sua mãe e do seu pai, que vieram dos seus pais, tem toda uma ancestralidade atrás. E às vezes, então não precisamos de muito lá atrás, não, tá? Eu vou explicar aqui só a sua relação entre você e sua mãe. Às vezes, gente, o que o Bert Helling, ele explica, né? Lá dentro da visão da constelação familiar, que a mãe, ela é a fonte da vida, tá certo? Ela é a fonte da vida, mas ela não é, você nasceu da onde? Da barriga da sua mãe. Ela é a fonte da vida. Quando existe um movimento interrompido em relação à sua mãe, por exemplo, calma, eu vou falar um exemplo. Mas o que o filho pode se sentir? Ele não consegue se entregar de forma plena ao vínculo com a mãe, por problemas que aconteceram. Às vezes pode ser por rejeição da própria mãe. Tem mãe que rejeita o filho. Pode ser por questão de problema emocional da mãe, algum conflito. Às vezes a mãe ficou internada. Gente, quantas vezes a criança é pequenininha, a mãe adoece, vai ficar internada, a gente fala, houve o quê? Um rompimento. Aí explica, a mamãe tá internada, a mamãe tá dodói. Mas a criança não entende, ela quer a mãe dela. A criança quer a sua mãe ali perto, entende, não interessa. Então, o que ele sente? Aquele abandono dentro dele, tá certo? Fica ali no corpo. E aí a pessoa cresce, não cresce? Mas aquele sentimento tá ali. Aquele conflito, aquele problema que aconteceu, aquela interrupção que ele teve ali com a mãe dele.
E aí, o que que acontece? Ele vai crescendo, a comida vira o quê? Substituto da mãe. Então, ele simbolicamente, ele vai nutrir aquilo que ele deixou de receber da sua mãe. Entendeu, gente? Como é que o negócio é complexo? Então, se às vezes a pessoa, né, ela sentiu aquela rejeição, aquele abandono, aquela. Gente, eu vou começar a contar coisa minha aqui, tá? Por exemplo, a minha filha é adotiva, a Gabriela é minha sobrinha, tá certo? Ela é adotiva. Ela teve que fazer terapia desde pequenininha. Porque eu falava, Gabi, você nasceu na barriga da mamãe Fabiana. Eu sou sua mãezinha do coração, meu anjo. Então, eu explicava para ela. Mas na cabecinha dela, dava um nó, tá certo? Que rejeição é essa da mãe? Cadê a mãe? Então, a vida inteira ela fez terapia. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Ela é feliz. Ela é feliz, é isso que a gente quer, gente, a felicidade. Por outro lado, o meu filho biológico, Vinícius, na adolescência, antes de chegar na adolescência, na infância, ele era muito gordinho, muito obeso. E eu, gente, eu vivi um dilema com esse menino, sabe? Nutricionista, homeopata, pediatra, gente, tudo que vocês imaginar. Eu levava esse menino, que eu achava que tinha algum problema, porque lá em casa era tudo bonitinho, com a dieta certinha. A médica me xingou, falou assim: olha aqui, quem tá de dieta é seu filho, não é você, não. Eu tava seca. O osso aqui tava até aparecendo. E o menino. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fui na nutricionista. Aí ela falou assim: sabe por que ele tá assim? Falta da mãe. A nutricionista, gente. Falta da mãe. Como ele não tem a mãe presente, ele vai. A comida é a mãe dele, ele vai nutrir com a comida. Então, pede, Patrícia, tem alguém na sua casa que pode pelo menos sentar na mesa e almoçar com ele? Gente, para mim aquilo ali foi uma facada no meu coração, tá certo? Porque eu atendia, eu dentista, atendia o dia inteiro. E eu tinha que trabalhar, gente. Eu tinha que pagar a escola de menina, mas meu marido, a gente, para viver, não era porque eu trabalhava, porque para mim, não, eu tinha que trabalhar porque eu precisava, né? Então, às vezes, aquela interrupção. Por que eu contei essas histórias aqui? Às vezes, a mãe, às vezes, não teve intenção, mas houve uma interrupção. Ponto. E às vezes o filho pode se sentir abandonado, sentir a falta da mãe, e para compensar, compensa na comida. E olha, é claro que meu filho depois teve que fazer terapia, psicólogo, tá? Por isso que eu tô falando aqui, gente, a importância dos psicólogos é super importante. Porque quando a gente vai lá na biorressonância, qual que é a origem principal do meu bloqueio para o emagrecimento, que às vezes emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda muito mais e fica naquela confusão. Ó, minha blusa rasgou. Ó, gente do céu, rasgou tudo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Aí o que que acontece? Qual que é o problema? Você vai lá na biorressonância, qual que é a origem, a principal origem daquele problema ali? A principal origem pode ser emocional. Se for emocional, você tem que focar ali. Por isso que a biorressonância nos liberta, nos direciona. Senão você fica fazendo 1 milhão de regimes. E, gente, a gente fica nervosa quando fica sem comer, não é? Eu fico nervosa. A gente fica nervosa. Então a gente sofre. E depois você vai lá e engorda tudo de novo. Por quê? Porque com a biorressonância ela te direciona qual que é a principal origem. Se for emocional, você, além da dieta, além de fazer caminhada, além dos fitoterápicos que eu vou te passar, você tem que ir na fonte do problema, na raiz do problema. Senão não resolve, tá certo? Outra coisa também que é explicado pela constelação familiar, a obesidade também é como se fosse um escudo de proteção. Às vezes a criança, ela sofreu tanto na infância, tanto de coisa que pode ter acontecido, que é como se ela criasse uma capa de proteção. Aí cresce um adulto obeso, vai ficar obeso. Ou, outra explicação, é lealdade inconsciente à dor da mãe. A mãe, às vezes, é uma pessoa tão sofrida, passou por tantos problemas, e o filho, por lealdade à mãe, ele vai repetir o mesmo padrão. Seja na obesidade ou às vezes a mãe não era obesa, mas a obesidade é uma forma de adoecer a pessoa, não é verdade? Porque a pessoa obesa, ela tem dor, ela sente cansaço, ela tá toda inflamada. Então, gente, a questão emocional é muito sério. E se for emocional, precisa trabalhar o emocional. Principalmente, muitas das vezes, está relacionada
a mãe. Outra coisa também, gente, tem diversos estudos que fala da relação do abuso infantil lá atrás, seja abuso físico, né, a criança apanhava, seja abuso sexual, seja abuso por bullying, né, o menino ficava gozando o outro na escola. Então, a criança cresce e o que primeiro, quando isso acontece na criança, gente, a criança aumenta, ela fica irritada, ela fica nervosa, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol acumula gordura. E aí a criança, para compensar toda aquela dor que ela está vivendo, o que ela faz? Come. É a forma de compensar. Então, a gente precisa, gente. Então, às vezes, a compulsão alimentar, mesmo quem não tem compulsão alimentar, que come mesmo, se for emocional, tem que trabalhar emocional. Com a biorressonância, pode ser com a urinto ou com teste de força muscular, você vai identificar qual que é a principal origem. Se for emocional, aí você vai trabalhar o emocional. Se for hormonal, pode ser na questão física. Aí é alguma alteração física mesmo, é alteração de hormônio, pode ser alguma alteração de glândula, né? O problema da tireoide, que tá com hipotiroidismo, não está produzindo o T4, T3 corretamente. Aí tem outros fatores envolvidos também. Mas aí com a biorressonância você vai direcionando para você focar, tá certo?